E trazemos agora o olhar da economia com o Sérgio Vale. Ele é economista-chefe da MB Associados. Vai aparecer aqui na tela conosco. Tudo bom, Sérgio? Sempre um prazer te ouvir. Bom dia. Bom dia, Carol. Prazer falar com você também. Ô, Sérgio, eu vou primeiro trazer aqui um ponto, antes da gente olhar para os impactos na economia, nos indicadores econômicos, no que pode vir de reação do governo brasileiro. Tem uma questão que foi levantada tanto pela Isabel Mega, nossa analista lá em Brasília de política, quanto pelo nosso analista de internacional, Américo Martins. As razões para essa tarifação de 50% anunciada por Donald Trump aos produtos brasileiros. Essa tarifação, ela tem uma razão política, ela tem uma razão econômica ou é uma tarifação que consegue juntar aí os dois fatores? Olha, Carol, razão econômica não tem, porque no caso americano com o Brasil, eles têm superávit comercial já há algum tempo, e esse ano isso se ampliou. O superávit comercial americano com o Brasil nesse momento está em quase 1,7 bilhão de dólares. Então, assim, é um cenário que no final, do ponto de vista econômico, não tinha razão para o Trump fazer o que está fazendo. E ele nem assume que tem uma questão econômica por trás. A carta que ele fez, logo no primeiro parágrafo, tem uma inclinação, obviamente, política para essa decisão. Abre um precedente novo de um Trump que tem feito essas decisões tarifárias do ponto de vista minimamente econômico, mas também sem nenhuma estratégia, sem nenhum pensamento concreto em relação a isso, né? As tarifas saem do nada, sem muita razão, por que 50%, por que 30%, não tem uma razão econômica por trás disso. Agora você adiciona um grau maior de incerteza que o Trump aprendeu a fazer, de que, olha, se tem um país que está interferindo de alguma forma nele, do ponto de vista político, ele vai lá e vai começar a colocar tarifa. O Brasil talvez é o primeiro que está vindo nesse sentido, por esse ataque explícito pela questão política, e isso, né, Carol, torna tudo muito mais difícil. Porque é uma questão econômica, você senta para negociar, mostra que tem um superávit, você tem razões e tem condições de conversa. Uma razão política como essa, você já interdita de início uma tentativa de solução. Como é que você vai sentar para conversar com base nessa questão política que é posta, que não vai ter solução, não vai se resolver da forma que o presidente quer? Então, o risco é a gente ter essa tarifa, eventualmente ela não fique 50%, fique em um patamar menor, mas é difícil imaginar que ao longo do segundo semestre, nos próximos meses, a gente não vá ter uma tarifa maior do que a gente tinha até agora com o Trump, né, na primeira rodada de tarifa que ele fez em 2 de abril. Então, acho que tem implicações econômicas de longo prazo pela dificuldade de solução dessa situação de como o Trump colocou, né? A questão política por trás torna tudo muito difícil de negociar e de resolver. E de curto prazo, Sérgio, você coloca para a gente esse impacto no longo prazo, mas temos aí setores que tem uma grande participação nessa exportação para os Estados Unidos, por exemplo, é o caso dos óleos combustíveis, ferro, aço, café, carne bovina, suco de frutas, falávamos há pouco, aeronaves. O que a gente já pode citar aqui de um impacto de curto prazo, principalmente para esses setores? Infelizmente, esses setores tendem a sofrer. A gente está falando de uma economia americana para a qual a gente exporta hoje mais ou menos 40 bilhões de dólares, né, na última leitura do ano passado. A gente está falando de, se continuar do jeito que está, olhando o segundo semestre, a gente pode ter aí de 5 a 10 bilhões de dólares que podem ser perdidos de exportação para os Estados Unidos por conta disso. As empresas vão ter que repensar, né, buscar mercado doméstico para o que não vai conseguir exportar, e procurar outros países para fazer essa exportação. Agora, o que não vai dar para deixar de fazer, né, Carol, é olhar nos próximos anos e pensar que o Trump vai estar aí nesses 4 anos como presidente dessa forma errática, tempestuosa, e as empresas precisam se preparar para isso. Em 6 meses a gente viu que o Trump já conseguiu causar em termos de incerteza econômica. Tem mais 3 anos e meio pela frente e as empresas não podem esperar. Então, essa ideia de buscar novos mercados, buscar, no caso brasileiro, né, Carol, essa questão do acordo comercial com a União Europeia fica mais do que essencial agora, não só para as empresas brasileiras, mas para a gente em termos de crescimento de produtividade. Fazer um acordo comercial importante como esse, era a hora da gente avançar nessa questão. Buscar mercados na Ásia também, em outros lugares, enfim. Essas empresas vão ter que fazer isso, não tem alternativa. Porque por mais que o Trump eventualmente volte atrás com essa tarifa, baixe e fique num patamar menor, a incerteza vai continuar.
A gente não sabe se em algum momento, por conta de qualquer questão política, esse cenário volte a piorar. Suponha, por exemplo, na eleição do ano que vem, o Lula se candidate e vença a eleição, o que o Trump vai fazer nesse sentido? Vai colocar uma tarifa de 100% contra o Brasil porque o Lula venceu? Enfim, esse grau de insegurança, de incerteza vai permanecer com os empresários e com a gente ao longo dos próximos 4 anos. Então precisa haver uma preparação por conta de quem exporta para os Estados Unidos cada vez com mais intensidade, né, para evitar que isso fique cada vez mais complicado. Ô Sérgio, você coloca para a gente essa possibilidade do governo, essa necessidade do governo buscar novos mercados. Mas esses mercados têm potencial para absorver essa nossa produção, principalmente desses produtos que são muito exportados para os Estados Unidos? Esse é o grande ponto, Carol. Não é tão simples assim, porque commodities, em geral, a gente consegue ter mercados, a gente está exportando com intensidade para a Ásia, para o Oriente Médio, especialmente para a China, mas a gente está falando aqui de produto industrializado, né, que tem mais dificuldade no mundo, que está desacelerando de crescimento esse ano, justamente por conta do choque tarifário do Trump. Então, você tem um cenário que a gente precisa achar novos mercados, mas ao mesmo tempo o mundo não está em forte expansão econômica para ser um comprador desses produtos no Brasil. Então tem um cenário que dificulta, eventualmente no curto prazo a gente vai ter perdas. Acho que é inevitável você pensar que parte desse comércio que acontecia, você não vai conseguir rapidamente encontrar uma saída de exportação e eventualmente também não consegue recolocar esses produtos aqui dentro. Então tem uma perda imediata. Dos 40 bilhões de dólares que a gente exportava no passado, como eu falei, deve ser 5 a 10 de partida, você pode perder esse ano por conta disso. Não é simples você achar esses novos mercados por esses valores. Então a gente fica num cenário que a economia vai acabar sendo afetada por conta disso, não tanto, mas você pode ter alguma diminuição de atividade por conta disso. E a gente precisa também entender, né, Carol, o que vai ser a retaliação do governo. O que o governo vai colocar de volta contra os Estados Unidos? E aí você começa a ter também as implicações inflacionárias. Você coloca uma taxação de 50% contra os Estados Unidos, que basicamente tem petróleo refinado e tem produtos industrializados, você começa a ter uma possibilidade de alguma pressão inflacionária acontecer por conta disso. No momento que a inflação brasileira também ainda está elevada. Então, assim, por onde a gente olha, o cenário de segundo semestre, que parecia mais calmo, mais tranquilo, há dias atrás, a inflação estava cedendo, o câmbio estava baixo, a economia conseguindo se manter acima de 2%, de repente, segundo semestre começa a ter novos contornos por conta desse cenário que o Trump colocou. Está usando um baita do nervosismo, né, Sérgio? Você, durante a nossa conversa, colocou como uma aposta uma negociação para a redução dessas tarifas. O que nesse momento, o governo brasileiro tende a colocar na mesa para essa negociação, na sua avaliação? Qual seria a melhor estratégia, o melhor caminho para o governo brasileiro? É difícil, né, Carol? Porque os termos que foram colocados foram, além de agressivos, como o próprio governo brasileiro corretamente reconheceu, tem essa questão política que não tem solução de partida, né? Para tentar resolver essa questão tarifária. Então, o governo tentaria sentar com o governo americano para tentar negociar em relação à falta de razão para essa carta e para essa decisão em relação a 50% de tarifa, trazer a questão econômica de novo à baila. Eu acho que a melhor ação que o governo pode fazer nesse momento é reforçar o discurso econômico de que os Estados Unidos são superavitários, não tem sentido, por conta disso, desses 50% de tarifas. O Trump muitas vezes insiste que o Brasil sempre foi ganhador, sempre foi superavitário, o que não é verdade. Então, trazer essa questão econômica talvez seja o melhor que o governo pode fazer agora para tentar negociar pelo menos uma tarifa mais baixa. Porque claramente o Trump coloca esse sinal de decisão pela questão política e que, de novo, vai ser difícil solucionar como o Trump quer. Isso coloca uma ideia de que, olha, parte dessa tarifa, talvez não 50%, mas parte dessa tarifa acima dos 10% que a gente tinha anteriormente, devem ficar conosco ao longo aí dos próximos meses, até o próximo ciclo eleitoral. Então, é difícil imaginar, Carol, que você vai ter uma decisão que vai voltar à normalidade do que a gente tinha antes. Eu acho que isso não vai acontecer. Há uma possibilidade da aplicação da lei da reciprocidade econômica. E aí, Sérgio, te pergunto quais seriam os riscos para a nossa economia se, de fato, a lei da reciprocidade econômica for aplicada?
Pois é, você coloca uma tarifa de 50%, suponha, né? Mantém 50% de lá, a gente entra com a mesma tarifação. A gente está falando de um impacto nos produtos industrializados no final, alguns de commodities relacionados a petróleo e produtos industrializados no geral, tem avião também que a gente importa dos Estados Unidos, por conta da Boeing. Enfim, tem um cenário geral de importação de manufaturas que acabam sendo impactados, tanto produtos finais quanto insumos. Ou seja, os produtos industrializados no final podem ter algum choque de pressão de preços por conta disso ao longo do segundo semestre e afetar a inflação no final. Ainda não está claro exatamente qual que seria o impacto disso, o que as empresas repassariam para o consumidor no final, e também porque a gente não sabe exatamente o que vai ser a tarifa que o Brasil vai colocar e até quando vai, tem muita incerteza ainda, Carol. Mas se seguir como está agora, tiver uma reciprocidade no mesmo nível, a gente pode ter um impacto inflacionário. Não dá para calcular ainda, mas pode ser talvez até meio ponto percentual se isso tudo for implementado na maior intensidade possível. Numa inflação que está acima de 5%, é preocupante. Para a gente encerrar aqui, Sérgio, enfatizamos bastante os para a economia brasileira e para a economia americana. Se a regra da reciprocidade for aplicada, quais seriam os impactos para a economia dos Estados Unidos? Impactos que poderiam, por exemplo, fazer com que Donald Trump recue? Acho que não, Carol. O Brasil, em termos de comércio com os Estados Unidos, não é o tamanho do México, do Canadá, da China, é muito menor. Então, o impacto para a economia americana é relativamente baixo. E vamos lembrar que o Trump não está dando muita atenção para isso, né? Ele tem colocado tarifas elevadas para diversos países. Perdão, essa semana a gente não teve só o Brasil, a gente viu ele colocando tarifas para 7 outros países, né, na casa de 30%. Então a gente está vendo o Trump fazer esses movimentos tarifários o tempo inteiro e isso vai continuar. A tarifa média americana, que antes do Trump virar presidente estava um pouco acima de 3%, a gente está vendo essa tarifa hoje ficar em torno de 15%, 16% no final desse processo, nesse momento. Uma tarifa extremamente alta para uma economia que sempre teve tarifas muito baixas. Então, o conjunto do que o Trump está fazendo é muito negativo para a economia americana. E o que está acontecendo agora com o Brasil é mais um elemento adicional nesse cenário muito ruim que o Trump está construindo para os próprios americanos. Sérgio Vale, sempre um prazer conversar com você, economista-chefe da MB Associados, trazendo para a gente um panorama a partir dessa tarifação anunciada por Donald Trump aos produtos brasileiros. Sérgio, mais uma vez, obrigada. Dia de muito nervosismo no mercado financeiro, nos setores da economia, na política nacional e internacional. Muito obrigada por nos ajudar a entender um pouco do que está acontecendo.